Você já ouviu falar que os opostos se atraem e os iguais se repelem? Para as relações humanas, isso é muito difícil observar em todos os casos, né? Mas para as cargas elétricas, isto é uma lei. As cargas elétricas de iguais sinais se repelem e de sinais opostos se atraem. Nesta aula nós vamos ver isso e vamos ver um pouquinho mais sobre o campo elétrico e o campo magnético. Nós vamos trabalhar isso dentro da seguinte habilidade que eu gostaria de que você observasse aí na tela. Nós vamos relacionar o campo elétrico com cargas elétricas e campo magnético com cargas elétricas em movimento. Nós vamos trabalhar essa habilidade com os seguintes assuntos. Nós vamos trabalhar a força de campo, e vou precisar falar para vocês também já da força de contato. Vamos falar dos processos de eletrização, campo elétrico e campo magnético. Bastante coisa. Conto com a sua interação aqui conosco no chat e a Carol vai estar mediando a gente aqui. Seja bem-vinda, Carol. Oi, Fábio, tudo bom? Olá. Estou aqui de novo para mediar uma aula de física. Estou vendo que o assunto é muito interessante e eu quero lá participar com vocês. Vamos ver o que a gente tem para aprender de novo hoje. Legal, você está em todas as aulas de física, hein? Tô. E hoje a aula é eletrizante, né? Nós vamos falar muito sobre eletricidade aqui. Acredito que vai prender bastante a atenção dos nossos alunos lá em casa. Legal. E essa aula eletrizante, galera, nós vamos precisar começar falando aí sobre relembrar vocês do modelo atômico e essa ideia de cargas opostas e cargas idênticas. E para ilustrar isso, eu tenho um bolo. E eu vou chamar o confeiteiro para trazer esse bolo. Confeiteiro, traz o bolo para nós aqui, por favor. E aí, gente, o meu confeiteiro chegando, ó. Que papelão, hein? Ó. Pronto aí. Obrigado, hein? Nossa, que homem bonito. Ó, Rapaz, pode deixar aqui? e esse bolo aí? O que tem nesse bolo? acho que tem cargas elétricas, hein? Ih, rapaz, E olha até aí. um choque em mim aqui. Meu Deus. Obrigado, hein, confeiteiro, por esse De bolo nada. aqui, com essas cargas elétricas. Isso. E elas têm aqui, né, a cor amarela representando aqui as cargas positivas, E as vermelhas, as cargas negativas. negativas. Bom, a gente vai aproveitar esse bolo para exemplificar aqui a ideia do material neutro, né? Como é que a gente poderia exemplificar um material neutro aqui, Gibas? A gente tem que colocar o número de cargas positivas tem que ser igual às negativas, né? Beleza, então eu vou fazer isso. Eu vou deixar aqui, então, preciso de uma ajuda aqui com essas cargas, né? Isso. Eu vou remover. Eu posso remover as positivas? Se remover as positivas, vai ficar só as negativas. Bom, então eu só vou tirar negativas, então. Eu só posso manipular negativas, né? Bom, Isso. ok, então. Esse material está neutro agora, né? Agora tá neutro. Esse material está neutro. Ele está neutro, quer dizer, a quantidade, né, de cargas positivas e negativas São idênticas. são idênticas. Bom, mas então agora vamos fazer esse cara ficar eletrizado negativamente. Como é que seria, Gibas, para ele ficar eletrizado negativamente? Aí você tem que tirar uma positiva, né? Tirar uma positiva, mas dá, Carol, para tirar uma positiva? Ixi, isso que eu ia falar, Giba. Não dá para mover nas cargas positivas. As únicas que se movem são as negativas. Então, você vai ter que usar outra estratégia para deixar isso aí positivo. Então, E agora, Gibas? vamos colocar mais carga positiva então aí. Colocar mais carga positiva, mas a Carol tá falando que não pode colocar carga Não positiva. pode? Então tira Não pode. Não pode? Meu Deus do céu. Então vamos tirar as negativas. Boa! Perfeito. Então eu tirei a carga negativa, pronto. Agora o meu Aí. corpo, esse corpo está eletrizado positivamente. Ou Nossa, seja, que legal. ele tem excesso de cargas positivas. Note que a gente conseguiu isso, né, atendendo o pedido da Carol. Não pode mexer nas cargas positivas. Exato, isso aí cai bastante no vestibular, tá? Então a gente precisa lembrar. Para deixar o corpo positivo, a gente tem que tirar as negativas. A gente não consegue inserir positivas lá. É isso aí. Oi. Então agora ele está Carga eletrizado positivamente. Gibas, e se eu quisesse agora eletrizar esse cara negativamente? Qual é a sugestão que você tem, já que a gente não pode mexer nas cargas positivas, de acordo com a Carol? Então vamos colocar a carga negativa aí. Beleza, vamos colocar a carga negativa. Põe aí, isso. Tá negativada? Não, ainda não. Tá neutro. Aí, põe mais. E aí- Isso. Tá começando. Mais, mais,
Mas, pronto, olha aí. Agora sim, olha. Agora ele está eletrizado. Negativamente. Ele tem excesso de cargas negativas. Negativas. E aqui é legal a gente perceber, né? Que não quer dizer que ele não tem carga positiva, né? Quer dizer que ele tem. Exato. Ele excesso. tem os dois tipos, mas qual carga está sobrando aí? Qual carga não Nossa. tem um par? Nossa, as negativas tá tudo Tá aí. sozinha, né? Excesso, elas Elas vão estão. chorar. Elas estão em excesso, né? E Excesso. esse bolo ilustrou isso muito bem. Muito Muito bom, hein, confeiteiro? Muito bom. Bacana, Confe- confeiteira aí. Tem foi... mais uma coisa sobre as cargas elétricas que você viu quando eu comecei a aula, eu falei sobre as cargas opostas e as cargas idênticas, né? Em sinal, né? Sim. E a gente podia mostrar isso aqui, né? Como é que funciona isso aí, a vamos ideia, né? mostrar. Vamos mostrar isso? Eu vou mostrar com um experimento aqui, Gibas. Pode Ó, Gibas, mostrar. tem uma coisa que a gente tem que começar lembrando, é que um corpo neutro, ele sempre vai o corpo carregado, desculpa, ele sempre vai atrair outros materiais, né? Sim. Então esse cara aqui, à medida que eu vou eletrizando ele aqui, eu vou atritando ele aqui, daqui a pouco eu vou explicar esses processos, ele vai ficando carregado eletricamente. E aí ele vai atrair um corpo neutro, né? Por exemplo, se eu aproximar aqui desse canudo, ele vai atrair esse canudo, ó. Olha. Ele está atraindo, Giba, esse canudo, Nossa. né? Essa atração está ocorrendo neste momento porque esse corpo, esse canudo que eu atritei, está eletrizado Bacana. e esse canudo está neutro. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que reparar, né? Um corpo eletrizado sempre atrai um corpo neutro. Será que esse canudo gruda em você, Giba? Será que você está Não neutro? sei, vamos ver se eu tô É, eu vou neutro, tentar né? aqui, né? Vou tentar, Gruda aí vou pra tentar ver. colar em você. Nossa, Pronto. olha, Colou no grudou. Gibas. Nossa, que legal. Então o canudo está eletrizado, atraiu o Giba, que o Giba é neutro. eu Será que sou essa neutro. parede está neutra também? Vamos Será tentar? bom? Põe aí Eu pra vou, ver. eu vou atritar aqui, né? Vamos ver Atritei, deixei ele Se essa eletrizado. parede aí tá neutra. E, vamos rapaz, vai dar ver. trabalho para os câmeras aqui, viu? Isso. Né? Então eu vou Vamos colar ver. aqui para ver se ele cola. Ela tá meio Ixi, carregada, viu? então. Ela não quis Ou será que eu brincadeira. eletrizei pouco, Gibas? Acho que ela não quis muita brincadeira, Não quis hein? não, hein? Não quis não. hein? Vou E o tentar. que é eletrizar? Estou vendo que você está esfregando. O que é isso? É um É, papel? neste É um pano? O que você está Neste momento, esfregando? com o atrito, eu estou tentando aqui deixar o corpo. Esse corpo aqui, ele realmente Quer- não quis grudar ali. Eu vou ter que até ver se eu consigo pegar meu canudo aqui atrás, né? Isso, vê se Bom, pega Giba, aí. você consegue pegar o canudo ali que eu vou continuar com a eletrização. Tá. Foi atrás ali da... Por isso que é bom trazer os Gibas aqui, né? Isso, pra me pra pegar o esse- canudo, isso mesmo. Foi Isso esse aí o combinado, né? foi tudo combinado isso aí, pessoal. Quando a gente fala da eletrização, né? Que a gente está falando sobre esse processo de eletrização, a gente está falando de colocar cargas elétricas e remover cargas elétricas. Como a Carol já iniciou dizendo, né, nós só podemos acrescentar elétrons ou remover elétrons. E esse processo de acréscimo de elétrons ou de remoção de elétrons é o processo que a gente está chamando aqui de eletrização. Quando eu atritei lá o meu canudo com o papel, eu obtive aí, eu fiz uma remoção dos elétrons do papel para o canudo. Então o canudo ficou carregado negativamente. Então o canudo está com excesso de elétrons. E aí, conseguiu o nosso canudo de volta? Não consegui, viu? Como assim não conseguiu o nosso canudo? Canudo ficou lá dentro, quis sair. Então eu vou ter que usar o outro canudo aqui, né? Bom, Isso. Gibas, eu preciso agora só ilustrar agora quando um corpo está carregado com sinais de cargas idênticos. Gibas, se esse corpo você agora está carregado negativamente. Certo. Eu também estou carregado negativamente. Duas cargas negativas. Bom, se as duas estão negativas, vamos tentar aproximar aqui. Que minha força. E aí, os opostos se atraem? E aí? Aqui tá E o que é difícil. semelhante atrai? O Não, que é aqui semi... tá difícil aqui. Tá ó. se opondo, né? Tem uma força aqui, não sei de onde vem. É uma força Ué. de repulsão. Não Caramba. será porque vocês são iguais? Pode ser, Deve né? ser. A gente é igual. Então os iguais se repelem. Eu vou trocar a carga, então. Troca. Aí. Eu vou pegar essa carga aqui, uma carga positiva. Agora vamos... E o Gibas está ali com a carga negativa. Negativa. Será que ele se atrai, Gibas? Vamos ver. Ó, Olha. Pronto. Caramba. a atração. Nossa, que romântico, né? Os opostos Se atrai. se atraem. E assim as cargas elétricas seguem essa lei, viu?
Para as cargas Bacana. elétricas, essa ideia dos opostos se atraírem é válida. É válido, olha. Bom, mas agora nas Bonito, né? relações humanas é outra história, né, Gibas? Não, aí é difícil, né? Gibas, complicado. obrigado aí por você ter trazido esse Oh, bolo de de elétrons para nada. nós, viu? Obrigado pela Muito obrigado. participação Volte de mais vocês. vezes aí nas nossas, Pô, nas volto nossas aulas sim. aqui. Participe Eu com a vou gente. levar. Muito obrigado. Tchau, meus alunos queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Giba. Obrigado pela participação. Obrigado, Giba. Essa força elétrica, turma, que a gente vê atuando à distância, é um exemplo de força de campo, tá? Porque ela não exige o contato entre os dois materiais. A força magnética também é um exemplo de força de campo, né? Ó, nessa caneta eu coloquei um pequeno ímã aqui na frente, e aí eu vou aproximar daquela bússola que está ali embaixo, né? Nessa bússola, não sei se conseguem focar ali, observe que o meu ímã na ponta dessa caneta atrai aquela agulha da bússola ali, dessa bússola que eu improvisei, né? Talvez, eu não sei se você consegue olhar o foco dali de onde está, né? Olha só, tá com um pequeno isopor ali, dá para verificarem aí. Bom, então é um exemplo de uma força de campo, né? A força magnética é um exemplo de força de campo. E também a gente poderia citar a gravidade como um exemplo de força de campo. Por exemplo, a Terra interage com a Lua, o Sol, com os planetas ao redor do sistema solar, e isso tudo não exige um contato, né? É uma força que atua à distância, por campo. Bom, e as forças de contato? As forças de contato são essas mais comuns, né? Empurrar algo, talvez você poderia pensar no atrito, são forças de contato, essas forças que atuam assim exigindo esse contato entre os corpos. Bom, eu também gostaria de mostrar para você, olha aí, chegou até um canudo aqui, a relação de repulsa elétrica com esses dois corpos aqui eletrizados. Eu vou eletrizar esse canudo que acabou de chegar aqui e eu vou eletrizar esse outro aqui também. Então, na medida que eu vou eletrizando esses dois canudos, os dois agora vão ficar eletrizados com a mesma carga, tá? Com o mesmo sinal de carga, não é com a mesma quantidade, tá? Opa! Esse aqui está querendo até voar já, está vendo? Quando eu vou atritando com o papel, esse meu canudo está eletrizado negativamente. Esse outro segundo canudo também vai estar eletrizado negativamente. E aí eles dois, olha agora, eles se repelem. Está igual eu e Gibas lá, lembra? As cargas de mesmo sinal se repelem. Olha lá ele repelindo, ó. Um está repelindo o outro. E é à distância. É um exemplo de uma força de campo à distância. Ô, Fábio, você está me dizendo que ele está repelindo, mas você acha que tem ou não tem carga positiva nesse canudo que está pendurado? Ah, é justamente aquela ideia, né? Ele tem carga positiva, mas a maioria das cargas é negativa. Então, ele tem excesso de cargas negativas. E aí, daqui nós já temos duas coisas importantes. Primeiro, que um corpo eletrizado sempre atrairá um corpo neutro. Segundo, o corpo eletrizado, ele sempre vai atrair o corpo de carga oposta e repelir o corpo de mesma carga. Bom, essa eletrização que eu causei aqui ao atritar o canudo com o papel é o que nós vamos chamar de eletrização por contato. Por atrito. Bom, mas ela não é a única forma de remover ou acrescentar elétrons, né? Nós vamos falar de um outro tipo de eletrização. Nós vamos falar da eletrização por contato. E eu vou mostrar para você naquele pêndulo ali, que é um pêndulo elétrico. Você está vendo ali uma montagem simples, né? Vou dar a volta aqui. E olha só, eu tenho aqui uma pequena folhinha de alumínio, né? É um material condutor. Ele está descarregado, olha, eu ponho minha mão aqui, ele está descarregado. Mas, como você já sabe, o meu canudo vai ficar eletrizado negativamente. E ao encostar, ele vai passar essas cargas para essa pequena folhinha. E a folha agora ficou carregada também com a mesma carga, com o mesmo sinal de carga negativa. E agora ele passa a fazer repulsão. Olha só, ele está repelindo aquela folhinha. Vou encostar a minha mão e vou descarregar essa folhinha. Olha, aí ele volta a ser atraído, mas ele carrega e repele de novo.
eu vou descarregar de novo. Olha, ele volta a ser atraído. E a gente poderia pensar numa campainha aqui, né? Atrai, volta, atrai, volta. Então, essa é outra forma de eletrizarmos uma coisa, né? É a eletrização por contato. E aqui tem uma coisa muito importante também, que é bem cobrada nos exames, né? A eletrização por contato faz com que os dois corpos, no final do processo de eletrização, fiquem eletrizados com o mesmo sinal de carga. Tá ok? Então, esse cara está negativo. Quando ele eletriza esse outro corpo, aquele outro corpo também fica eletrizado negativamente. E se os dois tivessem a mesma massa, eles ficariam até com a mesma quantidade de carga. Essa foi a segunda forma de eletrização, né? Então, já vimos atrito e contato, né? Exatamente. Tem uma terceira forma, né? E a gente vai mostrar essa terceira forma também. Hoje, como eu disse para você, é tudo aqui eletrizante, né? E eu trouxe para você um pequeno aparelhinho aqui, que eu produzi aqui com um vidro de azeitona e folhinhas de alumínio ali dentro também. Bom, vamos começar aqui assim. Eu vou mostrar como ele funciona. Estou eletrizando negativamente, vou encostar aqui. Bom, quando eu encosto, você já sabe que é por contato, né? Então, as cargas elétricas são fornecidas para esse aparato aqui. E lá na parte de baixo, repare, olha só, que as folhinhas de alumínio ficaram separadinhas uma da outra, né? Isso. Ô, Fábio, você está falando bastante que você está carregando negativamente. Como que você sabe que é negativamente que você está carregando esse canudo? Eu sei porque me contaram, né? Existe uma tabela chamada tabela de triboluminescentes que já classificaram os materiais que ficam carregados positivos e negativamente, né? Então a pessoa não precisa decorar isso, mas precisa saber quando o atrito, por exemplo, este material como este, né? Existe uma tabela para dizer, ó, este cara aqui está positivo e esse está negativo. Perfeito, Certo? isso mesmo. Então aí quando eu passo agora, encosto ali, né? Olha lá, forneço as cargas por contato para este aparato, o meu eletroscópio aqui, ele ficou carregado. E as duas acabam se repelindo, né? Igual eu e Gibas de novo aqui, ó. Estamos se repelindo, temos a mesma carga, as duas estão carregadas negativamente, então elas estão se repelindo. Vou descarregá-lo, vou colocar o dedo aqui em cima e eu vou fazer a função de terra aqui, ó. Posso fazer por aqui ou nesse pequeno fiozinho que eu vou deixar desse lado aqui, ó. Nesse pequeno fio daria no mesmo, pronto, descarreguei. Quando eu faço isso, eu atuo como terra, as cargas fluem para mim e aí ele está descarregado. Bom, essa ainda é a mesma coisa na eletrização por contato, né? Vamos tentar fazer uma outra coisa aqui. Eu não vou encostar esse canudo carregado no meu eletroscópio. Eu vou apenas aproximar. E olha, ó, só está descarregado, né? Como você viu. Olha, só de aproximar, observe que elas estão separando. Neste momento, nessa parte de cima, estão sendo atraídas cargas positivas. E elas estão se separando, porque aqui estão sendo atraídas positivas, lá na parte de baixo estão concentrando as negativas. E aí, tanto é que as folhinhas estão se repelindo lá de novo. Mas ele não está eletrizado nesse momento. Se eu afastar, olha, elas voltam a se juntar. Ele está induzindo, mas não está eletrizado ainda. Olha, eu aproximo, crio o que nós vamos chamar aqui de polarização. Aqui se concentram as cargas positivas e as negativas lá embaixo. Bom, mas se eu arrumar um jeito daquelas cargas ali fugirem, hein? Eu vou tocar aqui nesse meu fio, que vai fazer a função de terra. Acho que dá para vocês verem aqui, se eu mudar essa posição aqui melhor, né? Tem um pequeno fiozinho aqui. Então, eu vou eletrizar, aproximar, eu induzir. Olha, quando eu tocar na presença do indutor, que é esse fio, observe o seguinte, as cargas fluíram para mim e depois disso, as cargas positivas conseguiram se espalhar. Eu vou tocar aqui para você ver que ele está eletrizado. Tá vendo? Que elas se juntaram. Acho que aqui fica melhorzinho, né? Vamos ver de novo. Então, olha, vamos fazer assim, já combinar uma nomenclatura. Esse cara que eu estou eletrizando aqui, ele vai ser o indutor. E aquele cara que eu vou induzir as cargas elétricas será o induzido.
Então, vamos lá. O indutor se aproximou do induzido. Olha, ainda ele não está eletrizado. Eu vou aterrar aqui. As cargas elétricas negativas fluíram para mim. E aí ele ficou eletrizado. Então, eu aproximo. Observe que está induzido. Permiti as cargas fugirem para mim. E aí ele ficou eletrizado. Então, eu vou tocar aqui e você viu que agora eu descarrego total. Esse é um processo de eletrização por indução, com aterramento. 3 processos de eletrização, né? Acho que a galera conseguiu ver, né? Melhor do que falar sobre eles é mostrar, né? Isso mesmo, porque assim, o visual, né, facilita o nosso entendimento do fenômeno, certo? Eu acredito que o pessoal está gostando. É bastante informação, mas eu acredito que agora ficou um pouco mais fácil. Muito bem. Bom, essa imagem aí é basicamente uma revisão do que a gente está falando. Ó, veja aí. Então, a gente falou sobre eletrização e você já sabe, eletrizar é separar cargas, é fazer o cara ficar com excesso de cargas negativas ou positivas. Um excesso quer dizer uma em relação à outra. E pode ser feito de 3 formas, por atrito, contato ou indução. Eu acho que essa galera consegue resolver um exercício. O que você acha, Carol? Ah, eu acho que eles já estão craque já. Então, craques, então eu vou pôr um exercício aqui para essa galerinha resolver. Vamos Eu lá. acho que 3 minutinhos vocês conseguem resolver esse exercício aí para nós. 3 minutos tá bom, tá? Tá ótimo. Então vamos lá, galera. 3 minutos para vocês resolverem esse exercício aí para mim.
Então, Fábio, tem bastante gente participando, ó, o Gabriel, o Fábio, o Daniel, o Herbert, todo mundo acha que é B. Aí tem a Juliana, a Maria Nisa, a Lorena, o Wallace, Luiz Augusto, acham que é C. Tem gente que acha que é D. Ixi, tá bastante variada essa resposta, né? Mas você viu que tem um probleminha ali na questão, que acho que o ponto tá sobrando na alternativa 3, certo? Isso, né? Deu para ver ali que o que seria o 4, né? Tá depois do ponto final, né? É. Um corpo eletricamente carregado atrairá apenas corpos carregados com cargas de sinal oposto, né? Mas também está errado essa informação, né? Isso, também tá errado. Acho que não vai influenciar na nossa resposta ali A correta, gente mas viu que o canudo grudou no Gibas, né? grudou no Grudou giba. e o canudo estava carregado e o Gibas estava neutro, né? E Exato. grudou nele. Então essa é uma das coisas que a gente percebeu, né? Que um corpo eletrizado sempre atrai um corpo neutro e o de carga oposta. Bom, galera, a resposta correta aí vai ficar para a alternativa D. Apenas o que é dito em 2 é o correto. Deixa eu comentar o que é dito em 1 aí, que diz assim, né? Que quando um canudo plástico é atritado com um papel, ambos ficam eletrizados. É verdade, mas ambos não ficam eletrizados com carga negativa, né? Um é positiva e o outro negativa. Em 2 é aquela eletrização que a gente fez por contato, né? Quando eu atritei o canudo, ele ficou eletrizado negativamente. Aí você lembra que quando eu encostei aqui, né? Quando eu encostei, ele fez contato, os dois ficaram eletrizados com cargas de mesmo sinal. Tanto é por isso que eles se repelem, né? Então essa informação 2 é a informação correta, ok? Parabéns aí, você que conseguiu fazer, está lendo e percebendo aí esses processos de eletrização e como é que fica aí alguns exercícios, esse exercício com base em algumas habilidades que a gente está trabalhando aqui. Mas ainda tem mais. Eu quero te mostrar sobre o campo elétrico produzido pela carga elétrica. Sim, a carga elétrica, ao redor dela, ela produz o chamado campo elétrico. E tem uma simulação para mostrar isso aqui que eu gostaria de mostrar. Está aqui na minha tela. Gostaria que mostrasse para os meus alunos aqui a simulação, né, aqui das cargas elétricas. Né? Deixa eu ver se já está aí. Vocês já devem estar vendo. Ótimo, agora. Muito bem. Aqui na parte de baixo, você observa cargas positivas e cargas negativas. Eu vou colocar uma carga positiva aqui em evidência para que a gente enxergue. Olha só ao redor dela, ó. Parece várias setinhas saindo aqui, né? Parece não, você está vendo várias setinhas saindo dela, indicando o que nós vamos chamar agora de campo elétrico. Ao redor dessa carga elétrica, formam vários vetores indicando a direção e o sentido do campo elétrico. Eu posso até pôr um sensor aqui, eu vou subir esse pequeno sensor aqui, ó, que ele vai indicar a direção e sentido do campo elétrico. Ó. Olha só, o campo elétrico para onde ele está apontando. E preste atenção em mais uma coisa. Está vendo quando eu aproximo da carga elétrica, o vetor cresce? Bom, o tamanho do vetor, nas grandezas vetoriais, o tamanho dele indica a intensidade. Então, o campo elétrico é mais intenso próximo da carga positiva e menos intenso à medida que eu afasto. E olha só, a direção dele, olha, ela modifica. Né? Uma coisa você já percebe, a intensidade do campo elétrico depende da distância. A direção do campo elétrico produzido por uma carga elétrica positiva é sempre saindo dela. Eu vou colocar uma carga negativa aqui para que você observe. Olha, eu vou colocar uma carga negativa. Olha só a carga negativa, pronto. Observe agora que os vetores todos estão indicados para dentro da carga elétrica, né, negativa. Então é como se ela estivesse absorvendo, né? Então essa é a direção do campo elétrico. E de novo, a intensidade aumenta à medida que eu me aproximo e diminui à medida que eu afasto. Será que se eu colocar as duas cargas, o que será que dá, hein, Carol? Ixi, é isso que eu ia te pedir agora. Dá para colocar duas cargas ao mesmo tempo ali, depois colocar o sensor? Vamos colocar aqui para verificar o que acontece. E a forma mais legal de você ver isso é eu colocando as duas aqui na vertical. Olha só. Bom, olha, coloquei aqui a carga positiva, que age como uma fonte, você observa, né? E parece que elas estão saindo da positiva, as linhas de campo, e entrando aqui na carga negativa, né? Se eu manipular isso aqui para mais próximo assim, dá para observar o desenho aí, né?
Então, este é o campo elétrico produzido por uma carga elétrica. A carga elétrica fixa produz ao redor dela um campo elétrico. E a intensidade dele está variando com a distância, como você pode observar. Bom, este é o campo elétrico produzido pela carga elétrica fixa. Mas eu preciso falar de mais um campo, né, Carol? Qual campo? Será o campo magnético? O que que o campo elétrico, então, tem a ver com o magnético? É isso que nós vamos fazer o seguinte, vamos mostrar isso. Né? Perfeito. A nossa aula hoje tem muita demonstração, né? Eu vou demonstrar agora o campo magnético, a origem do campo magnético. Aqui, como vocês devem lembrar do início da aula, eu tenho uma bússola, né? E você deve se lembrar também que o campo magnético, a força magnética não é uma força de campo, ela atua à distância, não precisa de contato para elas atuarem, né? Então, aquela minha pequena bússola ali, ela sofre influência do meu campo magnético, tá? Então, aqui tem um ímã na ponta dessa minha caneta e você consegue observar que ela está influenciando a agulha da bússola. A Terra também age como um ímã, né? Sim, é um grande imã. Dizem que a Terra é um grande imã, É um né? grande imã. E ela está influenciando a minha agulha, né? Minha agulha está sempre com uma orientação ali graças a esse campo magnético terrestre. Bom, já que a agulha está ali sob a influência desse campo, eu trouxe aqui um produtor de campo magnético. É esse aparato aqui, uma pilha, né, e um pequeno fio. Vou tentar gerar um campo magnético aqui ao redor dele. Eu vou aproximar ali da minha bússola, né, e eu vou gerar aqui, vou ligar ele aqui perto. Deixa eu tirar esses demais aqui, que eles já cumpriram a função deles. Vocês já estão dispensados da aula, viu? Vocês já trabalharam hoje, né? Já cumpriram a atividade, né? Você não, você vai... Bom, eu vou ligar aqui e vamos ver o que acontece. Olha, à medida que eu encosto aqui, olha, a agulha da bússola se move. Eu encosto e a agulha da bússola se move. Eu vou tentar mudar o ângulo aqui para ver. Olha, eu encosto e a agulha da bússola se move. Bom, isso mostra, então, que neste meu pequeno fio, não sei se foi possível ver direitinho. Sim, sim. Né? Isso mostra, então, que nesse meu pequeno fio está sendo gerado um campo magnético. E ele, ó, está influenciando ali a direção da minha agulha, da agulha da bússola. Bom, então agora, como a gente já sabe, né, as cargas elétricas estão fluindo pelo fio e ao redor deste fio elas estão criando um campo magnético que está perturbando o campo ali próximo da agulha. Bom, então agora a gente já sabe. O campo magnético tem origem elétrica, né? As cargas elétricas em movimento é que geram o campo magnético que nós estamos trabalhando aqui. Bastante coisa até agora, né? Tem bastante coisa. E olha só, onde que tinha corrente aí, nessa pilha? Ah, bem lembrado, né? Bom, a nossa pilha, na verdade, é uma fonte de tensão, né? E fonte de tensão e corrente. Quando eu estou ligando aqui a um lado ao outro, estou curto-circuitando a minha pilha, né? Estou criando um curto-circuito, eu estou permitindo os elétrons fluírem de um lado para o outro da pilha através do meu circuito elétrico, né? Mas ele é um circuito bem curto, né? Aí a gente costuma dizer que estamos fazendo um curto-circuito, né? Isso. Então estou curto-circuitando a minha lâmpada. Não dá para deixar muito tempo ligado, senão você vai descarregar toda Vou a sua descarregar pilha, né? toda a minha pilha, né? Bom, galera, antes de terminar, eu quero te contar uma coisa. Estamos falando de carga elétrica, carga elétrica, carga elétrica, e aí tem uma coisa a observar. Nós já sabemos que um elétron, ele é um portador de carga, aquilo ali é um E. Então, exemplificando aqui o elétron. Um elétron, ele carrega uma quantidade de carga. Essa quantidade de carga é bem pequenininha. Tá? É 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, mas como o elétron carrega carga negativa, então ele vai receber um sinal negativo. Bom, o próton, ele também carrega a mesma quantidade de carga.
É 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que é a unidade de carga elétrica. Bom, só que como o próton é positivo, ele vai receber aqui, né? Vai levar o sinal de positivo. Eu não vou colocar, que a gente já tem um combinado assim, o sinal de positivo a gente não coloca, né? Bom, então, essas são as cargas que eles levam, os valores dele. Mas quando a gente fala de carga acumulada, a gente tem que pensar que eu não tenho um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons no lugar, né? Eu tenho milhares de elétrons que eu estou representando com essa letrinha E. Então, a gente pode falar que a carga acumulada é o número de elétrons vezes a carga fundamental dele, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa quantidade de elétrons lá estacionada é o que vai gerar aqui o que nós vamos chamar de carga elétrica. Tá ok? Então, isso é a nossa carga elétrica acumulada aí. Bom, essas cargas podem ser fixas ou elas podem se movimentar. É o que talvez você já deve ter ouvido falar sobre corrente elétrica aqui nesse curso, mas também é uma coisa que é estudada muito em eletrodinâmica, que talvez aí a gente consiga abordar em alguns temas das aulas aqui futuramente. Então, essa é a carga elétrica. Bom, galera, ainda tem mais uma coisa. As cargas elétricas, elas se atraem ou se repelem com uma força de origem elétrica, com a força elétrica. Essa força elétrica, ela pode ser também dimensionada. E o trabalho de Coulomb exemplifica isso. Eu vou representar aqui o trabalho de Coulomb, né, numa expressão matemática. A força elétrica, ela pode ser dimensionada, colocar Fe para força elétrica, pela seguinte expressão matemática. Constante de Coulomb, esse é um número, tá? Vezes o valor de uma carga fixa, vezes uma carguinha de prova. E isso, lembra que dependia da distância? Bom, depende do quadrado da distância. Galera, esse aqui é a representação matemática do trabalho de Coulomb, chamada de lei de Coulomb. Tá ok? Então, aqui nós estamos representando aqui afastamento entre as cargas elétricas ou a atração entre as cargas elétricas. O que você vê com essa lei é que um corpo pode sofrer atração ou repulsão e a dimensão disso, o valor disso, é dado por essa expressão. Bastante coisa, acho que dá para parar aqui, né? Isso, o pessoal está gostando bastante da aula, mas hoje a gente já tem que terminar, Fábio. Poxa vida, viu? Não vai dar nem para a gente trabalhar com a lei de Coulomb aqui, né? Mas eu agradeço muito a participação de vocês, foi muito boa a aula, né? Bastante coisa, agradeço a participação da professora Carol, do professor Gibas também, que veio aqui participar da nossa aula aqui. Tá certo, então. Até uma próxima, gente. Até logo. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.